Apocalipse, capítulo 6. Qual é o significado do cavalo branco? O que representa o cavalo preto e o cavalo vermelho? De uma maneira que vocês nunca ouviram falar. Queridos irmãos, Apocalipse 6, versículo 1 ao 17, nos revela a abertura dos selos e o governo do Cordeiro de Deus. Em Apocalipse 6, queridos irmãos, nós vemos o início do derramado juízo de Deus. Cada cavalo não é apenas um símbolo isolado, mas representa forças espirituais e históricas que atuam sob a permissão soberana de Cristo Jesus. O Cordeiro abre cada selo, ele governa a história, inclusive o juízo, pois ele é o unigênito do Pai, Cordeiro de Deus, que venceu a morte e vive para todo sempre. E quem nele crê tem a vida eterna. Queridos irmãos, o primeiro selo, cavalo branco, Apocalipse 6, versículo 1 ao 2. João, ele vê um cavalo branco, seu cavaleiro tem um arco e recebe uma coroa e sai vencendo e para vencer. O que significa isso e este cavalo branco? O branco, queridos irmãos, simboliza a aparência de justiça e paz. Aparência. O arco sem flechas pode indicar conquistas estratégica, diplomática e ideológica. A coroa indica uma autoridade concedida. Muitos estudiosos entendem como o espírito do anticristo, um líder que surge prometendo paz, mas estabelece um domínio global diante de uma nova ordem mundial. Segundo Tessalonicenses 2, versículo 1 em diante, Deuteronômio 9, 27. Não é Cristo, pois Cristo aparece somente no Apocalipse 19 com características diferentes. O anticristo, ele só avança porque o Cordeiro abriu o selo. Cristo continua soberano mesmo quando o mal parece querer triunfar. A falsa paz prepara o cenário para o maior engano da história. Discernimento, queridos irmãos, nestes últimos dias da vinda de Cristo que está próxima, é vital. Vivemos o princípio das dores. As guerras estouraram, Estados Unidos, Israel, Irã, e já outros países estão se preparando para guerrear. Nem tudo que parece que é luz vem de Deus. Número 2, o segundo selo, o cavalo vermelho, Apocalipse 6, verso 3 ao verso 4. O que significa o cavalo vermelho? O cavalo recebe poder para tirar a paz da terra e promover matança massiva. O que significa isso? O vermelho, queridos irmãos e irmãs, simboliza o sangue, representa guerras, revoluções, conflitos civis e violência global. Mostra a retirada da estabilidade mundial. Portanto, o homem que rejeita o governo e o senhorio de Cristo mergulha no caos. Cristo é o príncipe da paz. Isaías capítulo 9, versículo de número 6. Quando ele permite que a paz seja retirada, revela-se o resultado do pecado humano. Sem Cristo no trono do coração, a espada domina a nação. A paz verdadeira, queridos irmãos, começa na reconciliação com Deus. Se você se afastou do Senhor, esse é o momento de reconciliar com o Cordeiro de Deus, pois ele vem sem demora.
Ele disse em Mateus 24, quando ouvires de guerra e rumores de guerra, pandemia, esse ainda não é o fim, pois ninguém sabe o dia e nem a hora que Cristo vem, somente Deus Pai que está no céu. Porém, haveria pandemias e mortes e guerra, e tudo isso está se desmembrando e se preparando o cenário para a manifestação do anticristo. A paz verdadeira começa na reconciliação. Portanto, se reconcilie consigo. 3. O terceiro selo no cavalo preto. Apocalipse, capítulo 6, versículo 5 ao versículo de número 6. O cavalo, ele traz uma balança, que é o símbolo de um racionamento e controle. O que significa? O preto indica luto e escassez. A balança representa a medida rigorosa de alimento. O preço do trigo indica inflação extrema. Já está acontecendo isso com essa guerra, essas guerras que estão acontecendo, Rússia, Ucrânia, e também Estados Unidos, Israel e Irã. O alimento, o petróleo, tudo vai subir. O preço do trigo indica uma inflação totalmente extrema. É o colapso econômico global. Esse é o cavalo preto. Fome como consequência das guerras. O cordeiro controla, queridos irmãos, até os sistemas econômicos. A provisão pertence a Deus, pois o justo viverá pela fé. Quando Deus é rejeitado, a abundância se transforma em escassez. Nossa segurança não está na economia, mas na fidelidade de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Número 4, o quarto selo, o cavalo amarelo. Apocalipse, capítulo 6, versículos 7 e 8. Queridos irmãos, chamado morte, e é seguido pelo Hades. Isso significa que a cor original indica verde pálido, cor de um cadáver. Representa a morte em escala global e massiva. Espada, fome, peste e feras indica o juízo completo. É a soma dos efeitos dos selos anteriores. Cristo declarou em Apocalipse 1, verso 18, que tem as chaves da morte e do inferno. A morte não age independente. Ela age somente com a permissão de Deus. A morte cavalga, mas quem segura as rédeas é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Só em Cristo há vitória sobre a morte. Queridos irmãos, se o teu nome não está escrito no livro da vida, arrependei-vos dos vossos pecados hoje, neste momento, e convertei-vos dos maus caminhos, porque é chegado até vocês o reino de Deus. Jesus está voltando. O quinto selo, número 5, os mártires. Apocalipse 6, versículo 9 ao 11. Revelam almas debaixo do altar que clamam constantemente por justiça. Isso significa que o altar nos lembra sacrifício. O sangue dos mártires é precioso diante de Deus. Vestes brancas simbolizam justificação e a vitória. Mostra que Deus não se esquece os que sofrem por amor do Evangelho e de Cristo. Jesus é o justo juiz e o advogado da Igreja e dos santos. A perseguição pode calar a voz na terra, mas amplifica o clamor no céu. Fidelidade a Cristo tem recompensas eternas. Vinde a mim, todos vocês que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, disse Jesus. Tomai de mim meu jugo e o meu fardo, que é leve e suave, e encontrará paz para a sua alma e o seu coração. Queridos,
O Cristo está voltando. Jesus vem sem demora. Não há mais tempo, queridos. Só existe dois caminhos à vida eterna por intermédio da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Tudo isso, juízo desse Cordeiro que veio primeiramente por amor. Agora ele virá como fogo consumidor e com juízo eterno. Queridos irmãos, número 6, o sexto selo. Abalos cósmicos. Apocalipse 6, versículo 12 ao versículo 14. Terremoto, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e a lua será como sangue. O que significa isso? Na abertura do sexto selo, a criação reage ao juízo do Criador. Cumprimento de profecias, como em Joel, capítulo 2, versículo de número 31. Sinal visível da aproximação do dia do Senhor Jesus. É chamada a ira do Cordeiro que vem sobre o mundo. O juízo de Cristo vem sobre este mundo. O Salvador também é juiz e sumo sacerdote eterno. O Cordeiro que salva hoje no tempo da graça, julgará amanhã. Hoje é tempo da graça, o juízo é certo e ele vem sem demora. Quem ficar sobre essa terra será marcada pelo anticristo e a besta, e este será lançado no lago de fogo e de enxofre. Mas quem se arrepender e estiver em Cristo terá a vida eterna. A vida eterna, novos céus e nova terra. As ruas são de ouro e de cristais. Número 7, o clamor final. Quem pode subsistir? Apocalipse, capítulo 6, versículo 15 ao 17. Todos tentam se esconder da face do Cordeiro. Quando Cristo vier, todos vão tentar se esconder. Mas a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante de Deus. E toda a boca confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O que significa isso? Não haverá distinção social no juízo. O medo revela o conhecimento tardio da autoridade de Cristo. Toda a humanidade reconhecerá Jesus como Senhor. Filipenses 2, versículo 10. Melhor se render ao Cordeiro agora do que fugir dele depois. A única proteção contra a ira está em Cristo pelo teu sangue derramado na cruz do Calvário. Conclusão, queridos irmãos e irmãs. Os 4 cavalos do Apocalipse representam engano religioso e político nos últimos dias. Guerra e violência, tudo isso já está acontecendo. Colapso econômico e fome, em parte acontecendo, em parte ainda vai acontecer. Morte generalizada. Mas acima deles está o Cordeiro de Deus. Apocalipse capítulo 6 não é sobre o poder do mal, é sobre a soberania de Cristo sobre a história. Se Cristo governa o juízo, quanto mais governa a vida daquele que se confia nele. Aquele que está lavado no sangue do Cordeiro tem a vida eterna. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Jesus está voltando. Portanto, se inscreva neste canal, ative o sininho das notificações, deixe seu comentário e compartilhe para juntos pregarmos o Evangelho através do estudo bíblico. A paz do Senhor e até o próximo vídeo.